Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. E o vídeo de hoje que eu vou fazer é um pouco diferente dos últimos vídeos que eu tenho feito, que geralmente trazem dicas concretas para concurso. Eu vou falar hoje sobre um tema que muita gente me pergunta também, e que diz respeito à minha trajetória. Muita gente pergunta, João, como é que você estudou para concurso? O que você fez? Como é que era a sua rotina? Me fale um pouco sobre, enfim, sua trajetória. Isso é muito importante, pessoal, porque é observando o caminho dos outros, das pessoas que foram aprovadas, que nós conseguimos aprender um pouco que passos tomar. Então é sempre muito importante conversar com aquelas pessoas que foram aprovadas em concurso. Eu fui aprovado, hoje eu sou procurador da República, do Ministério Público Federal, que sempre foi o concurso dos meus sonhos, mas fui aprovado também em concurso para juiz, defensor público, eu fui defensor público federal durante um tempo, e procurador do Estado. E escolhi o Ministério Público por vocação, porque sempre achei, de fato, que era e é o concurso, a carreira com a qual eu mais me identifico. E isso tudo começou em 2009, quando eu me formei em janeiro de 2009. Não tinha nenhum norte de como estudar, porque naquela época não existiam muitas informações, na verdade, existiam poucos cursos preparatórios online, por exemplo, existiam pouquíssimos cursos online, ainda havia cursos telepresenciais, que eram mais comuns, não tinha muitos amigos aprovados em concurso com quem eu pudesse conversar, alguns poucos, e assim fui, conversando com alguns amigos, me matriculando em um curso. A primeira coisa que fiz foi me matricular em um curso preparatório para concursos públicos, na época um curso telepresencial, que me ajudou muito mesmo, porque o curso me deu uma disciplina, me deu um norte. Quando eu me inscrevi no curso preparatório, eu consegui criar uma rotina de estudo com base nas aulas do curso. Então, eu tinha aula de penal num dia, no outro dia eu estudava penal. Eu tinha aula de processo penal, eu estudava processo penal. E aí comecei nas primeiras semanas seguindo a forma de organização do curso, estudando aquilo que o curso passava. Depois dessas primeiras semanas, já observando a bibliografia recomendada, eu comecei a me dividir da seguinte forma. Eu estudava 2 matérias por dia. E matérias que tivessem alguma relação, tipo penal, civil, processo civil, constitucional e administrativo. E tributário e empresarial também. No primeiro ano, eu fui alternando essas disciplinas e formei uma base sólida dessas matérias básicas, digamos assim, para enfrentar a maioria dos concursos. Essas matérias formam um tronco comum que cai em quase todos os concursos para nível superior em direito. Então, com isso, esse primeiro ano aconteceu dessa forma. Foi um primeiro ano em que eu me dediquei a formar uma base sólida. Eu já gostava do Ministério Público, mas sabia que eu tinha que esperar 3 anos para ser aprovado, para ser empossado, e, portanto, eu comecei a me dedicar a concursos que não exigiam atividade jurídica, como Defensoria Pública, Procuradoria do Estado, que eu sempre tive muito interesse, a Advocacia da União também, e, enfim, esses concursos, analista de tribunais, etc. E o que eu fiz? Eu fui me organizando e fazendo essa base, até que em janeiro de 2010 saiu o edital da Defensoria Pública da União. Antes havia saído o edital da Procuradoria do Estado de Pernambuco, e eu consegui passar, mas numa posição não muito boa. E aí, em janeiro de 2010 saiu o edital da DPU, eu já tinha uma base sólida muito boa, e aí comecei a focar em algumas disciplinas que ainda não tinha nenhum conhecimento, como penal militar, processo penal militar, previdenciário, etc. E o que eu fiz? Enquanto que no primeiro ano eu fui estudando várias matérias ao mesmo tempo para formar uma base, no segundo ano eu já fiz diferente. No segundo ano, eu me dediquei a aprender novas matérias para expandir os horizontes, como ambiental, como previdenciário, como eu falei, e comecei a observar muito mais os editais, de modo a me organizar não mais assim, dessa dupla de disciplinas, mas sim de modo a tentar vencer as matérias por inteiro, de acordo com a programação do edital. Então, quando saiu o edital da DPU, eu vi que eu tinha tanto tempo, 2 meses, não lembro, não me recordo, para estudar todo o programa. O que eu fiz? Eu imprimi planilhas, fiz tabelas no Word, na verdade, de calendários, de modo a estipular cada dia o que eu ia estudar, cada dia, até a prova, a data da prova.
Aí eu colocava, por exemplo, 5 dias para uma semana para direito civil, uma semana para processo civil, 3 dias para consumidor, não sei, uma semana ou 5 dias para constitucional. E eu fui colocando isso. E essas matérias que eu já tinha alguma base, eu apenas revisava, né, porque eu já tinha meus cadernos que eu ia formando no primeiro ano, e as outras matérias eu tentava me virar com algumas apostilas, com alguns resumos, algumas matérias que eu não sabia. Eu me lembro que eu fui fazer a DPU, penal militar e processo penal militar, não sabia absolutamente nada, eu tinha uma apostila de 10 páginas apenas, e foi aquilo que foi suficiente para minha aprovação. Que a cobrança, o edital da DPU mesmo é um edital muito grande, mas a cobrança não era tão pesada assim. Então, pelo menos nessas disciplinas, como penal, como militar, e aí as apostilas foram suficientes. E de resto eu estudei com meus cadernos. Desde o meu primeiro ano de estudo, desde o meu primeiro dia de estudo, eu sempre fiz um caderno digitado, e de modo que ao assistir às aulas do curso preparatório, eu digitava, chegava em casa depois, lia os livros indicados, a bibliografia indicada, e inseria nos meus cadernos digitados as informações que não continham nas aulas, que os professores não explicavam muito bem, porque nem sempre as aulas conseguem abordar tudo, e os livros complementam. Então eu inseria a informação do livro de maneira sucinta no caderno, inseria dispositivos legais no caderno, inseria informativos no caderno, e aí de modo que eu não precisava mais ler livro nenhum, porque eu já tinha lido aquele livro, já tinha inserido no caderno. Ao ler o caderno eu estaria, na verdade, relendo o livro. E consegui criar diversos cadernos, um caderno de civil, processo civil, etc, etc. Já no primeiro ano. Isso foi muito bom para mim, porque me ajudou muito a revisar. Ter um caderno bom ajuda a revisar. Então, com isso feito, né, eu já tinha sido aprovado na DPU, já nesse segundo ano, em 2010. Tomei posse na DPU e resolvi fazer o mestrado, parei um pouco de estudar para concurso. Encerrado o mestrado, eu resolvi voltar a estudar para concurso, focando agora no MPF e na magistratura estadual, porque eu sempre me identifiquei muito mais com a magistratura estadual e não com a federal, porque eu nunca tive muita simpatia com o direito previdenciário. E foi o que eu resolvi fazer. Eu estudei para a magistratura do estado da Bahia, fiz o concurso, fui aprovado e depois estudei para o MPF e aconteceu o mesmo. E a rotina que eu tive era mais ou menos a mesma que eu já havia estabelecido. Era tentar vencer as matérias, uma a uma, porque eu já tinha uma base anterior, naquele primeiro ano que eu estudei mais de uma matéria ao mesmo tempo. Muita gente me pergunta, o que é o ideal? É estudar várias matérias ao mesmo tempo ou vencer uma matéria por matéria? Depende, meu caro. Isso depende muito, porque estratégia de estudo é algo muito subjetivo. Eu, particularmente, nunca gostei de fazer uma coisa só. Veja, no primeiro ano eu estudei várias matérias ao mesmo tempo, porque eu queria avançar no meu conhecimento de uma maneira bastante plural, digamos assim, construir o conhecimento de uma maneira bastante dinâmica. Se eu estudasse tudo de constitucional, depois tudo de penal, depois tudo de administrativo, quando encerrasse administrativo eu já esquecia constitucional. Porque sempre achei que era interessante estudar algumas matérias ao mesmo tempo, porque a cabeça estava sempre fresca em relação a todas essas matérias. E toda vez que eu ia, por exemplo, segunda e terça, segunda-feira eu estudava constitucional e administrativo. Na outra segunda, quando eu ia estudar de novo constitucional e administrativo, eu dava uma revisada no que eu havia estudado na segunda anterior. Uma olhada rápida, e de modo que ficava sempre o assunto fresco na memória. Isso no meu primeiro ano, formando esse conhecimento básico dessas matérias básicas. No segundo ano, como eu disse, aí não, eu já tentava vencer as matérias uma a uma, porque eu já tinha conhecimento suficiente para vencer, por exemplo, todo o programa de penal em uma semana. Dá para revisar, porque eu já tinha meus cadernos grifados, e aí eu fazia uma leitura mais rápida. É importante você ter estratégia, você saber se organizar, e é importante ter em mente uma coisa muito importante. Só você é capaz de dizer como você deve estudar. Eu conheço colegas, eu estudei junto com colegas que hoje são juízes federais, são procuradores de Estado, são procuradores da República. Eu estudei com muitos colegas e cada um, é impressionante, cada um tinha uma forma diferente de estudar. Por isso, eu sempre digo, não acredite em fórmulas prontas, em regras prontas para estudar. Não é assim que funciona, porque o cérebro de cada um tem uma característica diferente. Tem gente que é bom em memória, tem gente que não é tão bom na memória, mas tem um raciocínio rápido. Tem gente que tem mais compromisso, mais disciplina, outros nem tanto. E a forma de estudar tem que levar isso tudo em consideração. Então,
testem vocês mesmos. Isso é uma coisa que eu sempre fiz comigo. Minha semana eu sempre tentei mudar um pouco. Quando eu estudava, por exemplo, eu dedicava sempre algum dia da semana para fazer questões, outro dia da semana para estudar informativos, outro para ler a Constituição, outro para ler as leis, além de estudar as matérias. E eu sempre ia alternando isso. Quantos minutos eu dedicava para cada um, eu sempre ia dosando, mudando a cada semana. Meu cronograma de estudo era bem dinâmico. Eu tentava fazer uma coisa fixa, não conseguia cumprir, elastecia mais alguns dias. Enfim, eu ia me achando na minha forma de estudar para concurso. E você vai vendo isso e vai testando com as provas que você vai fazendo. Vai testando de acordo com o conhecimento que você vai adquirindo. Então, você consegue saber se você está indo bem, você fazendo questões, resolvendo provas, você consegue medir isso. Consegue saber se seu estudo está dando certo ou não. Às vezes, obviamente, você vai se sentir perdido, você vai pensar, pô, será que eu estou estudando direito? É porque eu não estou sendo aprovado? Mas, vejam, ninguém é aprovado do dia para a noite. Não dá para fazer isso do dia para a noite. Então, é natural que muita gente, inclusive, perde um concurso, perde outro, de repente, não mais que de repente, é aprovado em diversos concursos de vez. Isso é natural, porque o concurso para vencer o concurso você tem que adquirir conhecimento e isso se faz de maneira cumulativa. Então não se estressem, conversem com muita gente que foi aprovado, sobretudo com aqueles que foram aprovados. Não adianta você conversar sobre concurso com uma pessoa que nunca fez concurso na vida, que nunca foi aprovada, que ela pouco poderá lhe dizer sobre algo em relação ao qual ela não tem nenhuma intimidade. Então, prestem muita atenção, testem a sua própria didática de estudo e é isso. É isso. Fazendo isso, eu acho que vocês terão uma boa sorte e certamente conseguirão aprovação. Ok? Eu fico por aqui. A dica de hoje foi um pouco mais longa, porque na verdade é uma espécie de um bate-papo, né? Apesar de eu estar solitário aqui, mas de uma forma de expor um pouco, falar um pouco sobre a minha trajetória. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.